eu vou apresentar hoje a parte 2 do módulo de compras. Aqui é a introdução ao pedido de compras. No fluxo de compras, o pedido é o processo seguinte da negociação. Então, na apresentação anterior, a gente viu sobre negociação, sobre contrato, sobre árvore mercadológica, e hoje a gente vai continuar. Após a negociação e a finalização do contrato, a gente faz o pedido de compras. E o que a gente faz no pedido de compras? A gente registra quais são os produtos que nós queremos, quantidade de cada um deles, qual o custo, incluindo os descontos, despesas acessórias, os impostos. No pedido também é registrado qual vai ser o prazo de entrega do fornecedor. A gente define em quantos dias aquele fornecedor tem que entregar para a gente essa mercadoria. O que é o pedido de compras? O pedido de compras ele não passa de uma ferramenta para você conseguir fazer a gestão das suas compras. Então ele auxilia o comprador. Para isso a gente sempre tem que utilizar um software que nos traga essas informações. Os pedidos eles são elaborados de acordo com a negociação e com o tipo de nota fiscal. Por exemplo, se eu faço uma compra de mercadorias, eu vou fazer um pedido de compra. Se eu faço um pedido bonificado, que é onde o fornecedor nos entrega aquela mercadoria e nós não pagamos por ela, a gente faz um pedido bonificado. Então tudo depende do que eu negocio com ele. Se eu negociei que é um produto de linha definida ou indefinida, isso a gente faz de acordo com o fornecedor, o que se trata? Quando o fornecedor ele é linha definida, por exemplo, uma SPAL é fornecedor de Coca-Cola, então ele tem os próprios produtos que eles fornecem pra gente. Um fornecedor de linha indefinida, ele pode fornecer qualquer tipo de produto do nosso mix. Então também existe o pedido de linha definida e pedido de linha indefinida, de acordo com o fornecedor. Tem pedido de kits e cestas, kit de Natal, cesta básica, por exemplo. Para esse tipo de pedido também tem que selecionar um tipo específico, não é só um pedido de compra. Tudo depende do meu cadastro e do meu tipo de nota fiscal. A gente tem outros tipos de pedidos, eu coloquei só alguns para vocês entenderem que não é um pedido único para qualquer tipo de nota, tá? Até porque no sistema Bluesoft, por exemplo, o pedido de compra ele é a base para eu gerar o meu pagamento para o fornecedor. Se é um pedido bonificado, eu não posso gerar um pagamento, então eu tenho que utilizar o pedido correto e lançar nota com um CFOP correto. Além disso, o software que nós vamos utilizar para fazer esse pedido de compras, ele tem alguns parâmetros que nos auxiliam. Então, por exemplo, tem indicativos e tem os históricos de venda, de quanto foi a última compra, qual que foi o custo, e ele pode também sugerir a compra. A gente chama de sugestão de compra, que ele informa qual a quantidade com base nesse histórico que eu devo comprar. Aqui a gente vai falar um pouco de sugestão de compra e cobertura de estoque. Com o ERP, a gente pode analisar a sugestão de compra que o sistema fornece pra gente, que vai ajudar a definir essa quantidade. E essa sugestão, ela utiliza alguns parâmetros para definir. Então, ela não simplesmente joga uma quantidade para você acatar. Ela analisa as informações do sistema e informa pra gente, olha, de acordo com esse histórico, você deve comprar tantas unidades. Aqui a gente fala um pouco de quais são esses parâmetros que ele utiliza para sugerir. A gente tem o histórico de vendas, ele considera também o estoque atual. Estoque mínimo é onde eu defino para quantos dias eu tenho que ter aquela mercadoria. Eu tenho que ter no mínimo 10 unidades daquele produto. Então isso é o estoque mínimo que está definido no sistema que eu preciso ter. Prazo de entrega, porque a gente tem que considerar que eu vou fazer um pedido hoje, o fornecedor pode me entregar 2 ou 10 dias para entregar. O intervalo de visita do fornecedor, porque eu tenho que calcular quando eu vou poder pedir de novo essa mercadoria. E a cobertura de estoque. Como que funciona? Aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor que nós vamos comprar refrigerante Coca-Cola. Mas qual a quantidade? Então aqui a gente tem alguns exemplos. A venda média diária dessa Coca-Cola são 20 unidades. O estoque atual são 123 unidades. Então a gente tem a cobertura de estoque de 6 dias. Por quê? O que o sistema faz? Ele pega o que eu tenho de estoque, que são 123, e divide pela quantidade que eu vendo por dia, que é uma venda média. Nunca vai ser sempre 20, mas é uma média que a gente faz para obter essa informação. Então ele divide 123 por 20, eu tenho mais ou menos 6 dias de cobertura de estoque. Estoque mínimo definido para este produto. Se eu definir que o estoque mínimo do produto são 10 dias, eu tenho que ter no mínimo 200 unidades no estoque. Prazo de entrega do fornecedor. Vamos supor que seja 2 dias desse fornecedor. Quando nós vamos fazer o pedido, a gente tem que considerar a quantidade
pensando nesses 2 dias que vai ficar sem entrega. Então a gente coloca um exemplo. Se eu fizer o pedido hoje, o pedido será entregue só daqui a 2 dias, tá? Considerando as vendas de hoje, mais desses 2 dias que ele demora para me entregar, eu vou ter menos 60 unidades, porque são 20 unidades hoje, 20 amanhã e 20 depois. Então, na data que ele vai me entregar essa mercadoria, eu só vou ter 63 unidades no estoque. Então, é com base em 63 unidades que o sistema vai me sugerir uma nova compra. O que o sistema fez aqui? Eu peguei o que eu tinha de estoque, 123, considerei a data que eu estou fazendo o pedido, que é hoje, mais os 2 dias que o fornecedor vai me entregar. Então, ele deduziu que na data que ele vai me entregar, eu só vou ter 63. Então, ele me sugeriu para atender o estoque mínimo 137 unidades. Porque ele pegou o que eu tenho que ter de estoque, que são 200 unidades, menos o que eu tenho na data da entrega. Então, ele só me sugeriu 137 unidades. Quando o fornecedor me entregar essas 137 unidades, como se eu acatasse essa quantidade sugerida, a cobertura de estoque será de 10 dias, porque ele vai me entregar 137 e eu já tenho 63. Então, com esse estoque, eu tenho uma cobertura de 10 dias, eu consigo atender a demanda de 10 dias de venda. Aqui a gente fala um pouquinho de cobertura de estoque. Cobertura de estoque ela é utilizada para medir o tempo que eu tenho de estoque, porém em dias. No exemplo anterior, o item com 200 unidades tem a cobertura de estoque de 10 dias, porque a venda são 20 unidades por dia. Para o cálculo da cobertura de estoque, a gente utiliza uma fórmula. A gente divide a quantidade de estoque atual pela quantidade média de vendas. Aqui a gente tem um exemplo. Estoque atual dividido pela média de vendas, que é o que a gente simulou no slide anterior. Estoque atual dividido pela média de vendas. Aqui no exemplo que a gente citou, nós temos 123 unidades dividido por 20 unidades de venda média. Por isso que aqui a gente tem 6 dias de cobertura de estoque. Aqui a gente fala um pouco sobre os fatores para o pedido de compras. Além da sugestão de compra e a cobertura de estoque, que a gente falou um pouquinho agora, existem outros fatores que o comprador já tem a rotina de analisar. Então ele vai avaliar as pendências do fornecedor antes de fazer uma nova compra. O que são essas pendências? Quando eu faço um pedido para o fornecedor e ele não me entrega, esse pedido está pendente. Eu negocio com ele se ele ainda vai me entregar essa mercadoria ou se eu posso realizar um novo pedido. Se eu fizer um novo pedido e ele ainda me entregar essas pendências, eu vou ter um estoque maior do que eu desejava. Então o comprador tem que analisar se essas pendências serão entregues ou se ele vai excluir essas pendências do sistema. Ele analisa o espaço de armazenagem e exposição para ele não comprar uma quantidade que não tenha onde guardar. Se vai ter oferta desse produto, se tiver oferta, consequentemente vende mais, eu tenho que ter mais estoque para suprir a necessidade. Vai avaliar os custos e os prazos que vão influenciar no preço de venda e na competitividade com os concorrentes. O comprador também pode utilizar a cotação. Essa cotação, ele analisa os melhores preços, as melhores condições entre os fornecedores. E qualquer uma dessas negociações, ele vai utilizar a base do contrato de fornecimento, que é onde a gente define o prazo, se ele faz troca do produto, quanto tempo ele leva para me entregar. Então, qualquer pedido que eu faça, independente de quais os parâmetros que eu utilizo, ele vai ter base no contrato de fornecimento. Vamos falar um pouco sobre a cotação. O que é a cotação? A cotação de faltas é utilizada geralmente quando o supermercadista não consegue comprar direto da indústria. O que seria? Quando o supermercado é pequeno, por exemplo, ele não consegue comprar de uma indústria grande, porque a indústria fornece a partir de uma certa quantidade. E às vezes para um fornecedor, para um supermercado pequeno, isso não é vantajoso. Então a gente utiliza a cotação. O que a gente faz? São vários distribuidores que participam dessa cotação de faltas e eles preenchem qual que é o custo e qual que é o prazo daquela mercadoria que ele vai nos fornecer. É como se fosse uma espécie de orçamento. Vou fazer orçamento com vários fornecedores para definir qual que te dá as melhores condições. Como que funciona a cotação? O comprador ele vai criar uma lista com os produtos que ele precisa comprar, vai selecionar quais são os fornecedores, quais são os distribuidores que vão participar, ele vai gerar a cotação, que gerar a cotação é quando ele disponibiliza essa lista para o representante preencher o custo. E logo em seguida, quando você utiliza um sistema ERP, o sistema ele faz a apuração dessa cotação. O que significa isso?
Depois que os representantes preenchem qual que é o custo, qual que é o prazo daquela mercadoria, o sistema faz uma análise e identifica qual que está dando a melhor condição para a gente. Então ele apura e fala, olha, você me forneceu esse produto com custo menor, então esse pedido vai ficar com você. Ah, a Coca-Cola, o outro fornecedor, me deu uma vantagem de custo, então ele vai ganhar esse pedido de compra. Aqui a gente coloca a observação que o que o sistema utiliza como critério para gerar quem ganhou. Então ele vai fazer a escolha de acordo com o menor preço e o maior prazo de pagamento. Então o que me der um custo menor e um prazo maior de pagamento é quem vai ganhar para me entregar essa mercadoria. Aqui eu coloquei um exemplo de como funciona no BlueSoft ERP. Essa é uma tela de análise. Então aqui eu estou mostrando, depois que os fornecedores preencheram, eu tenho ali no início 2 distribuidores, cada um deles preenche quais são as condições. Então eu coloquei ali 3 produtos, né? Vocês podem ver que tem 2 linhas de cada produto, porque são 2 fornecedores que preencheram. Aqui na água de coco, por exemplo, esse fornecedor me forneceu a R$ 2,78 e esse a R$ 1,78. O prazo de pagamento desse são 7 dias e esse 12. Então se a gente for analisar a água de coco, o segundo fornecedor é quem vai me entregar esse pedido, porque ele me deu um menor custo e um maior prazo. Com essa análise, o sistema gera os pedidos de compra e disponibiliza para que o vendedor ou o representante possa gerar a nota fiscal e me entregar. Vamos finalizar a cotação. Depois que a gente analisa os custos, todas as condições que os representantes preencheram, o sistema vai gerar essa apuração que a gente explicou, vai gerar os pedidos correspondentes para os ganhadores. Então, se eu tenho vários produtos na cotação, eu posso gerar pedido para alguns produtos de um fornecedor e outros produtos de outro fornecedor. Tudo depende das condições que eles vão liberar para mim. Tá? Outra alternativa que os compradores também utilizam para ajudar na decisão do pedido de compra é a solicitação de compra, que é onde o gerente ou o responsável da loja informa qual é a quantidade que ele precisa daquele produto. O gerente lá da loja ou o departamento, ele fala quanto que ele precisa para atender a necessidade dele. Vamos falar um pouco mais sobre solicitação de compra. O que é solicitação de compra? É o processo de informar o comprador, de alertá-lo que a gente tem necessidade de uma mercadoria. E eu informo qual é essa quantidade que eu preciso. Como que funciona no sistema? Também é criada uma lista de itens, né? Pode ser criada pelo comprador ou pelo responsável da central de compras. Ele disponibiliza uma lista de itens e manda lá para a loja preencher qual a quantidade que precisa. Por exemplo, eu sou compradora e eu vou comprar hoje da SPAL. Então eu crio uma lista com os produtos da SPAL e mando para o gerente da loja 3, por exemplo, preencher o que ele precisa, o que ele acha que precisa para a loja dele. Nessa lista, o responsável da loja vai informar qual estoque que ele tem, que é para ajudar o comprador a fazer uma análise se realmente precisa daquela quantidade, e a quantidade que ele quer solicitar de compra. O comprador vai analisar tudo isso junto com os indicativos que o ERP sugere. Sugestão de compra, cobertura de estoque, quanto que vendeu semana passada, quanto que vendeu ontem. Ele faz a junção dessas informações e daí ele vai gerar o pedido. A solicitação no sistema ERP BlueSoft, por exemplo, ela pode ser importada para o pedido de compras. Então eu posso pegar a solicitação que o gerente preencheu, importar para o meu pedido e dentro do pedido eu fazer essa análise. Verificar se realmente essa quantidade é válida ou se eu vou mudar essa quantidade. E aí isso ajuda o comprador a definir a compra dele. A solicitação de compra ela pode ser utilizada em qualquer situação, principalmente para auxiliar na compra de produtos com alto giro. São aqueles produtos que vendem mais o tempo todo, que é mais difícil de controlar o estoque. Então ela pode ser utilizada em qualquer situação. Aqui é o exemplo da solicitação de compra no BlueSoft. É uma solicitação teste, incluímos alguns itens e a gente abre esses campos com as informações e os campos para ele preencher também. Então aqui nesse primeiro item, por exemplo, o achocolatado, foi preenchido contagem de estoque 140 e ele precisa de 27 unidades. E aí vocês podem ver que o saldo de estoque que o sistema informa é diferente do que ele contou. Então a gente já tem uma divergência que o comprador precisa analisar se realmente o estoque do sistema está errado, faltou algum lançamento, alguma baixa, ou se a contagem está errada. Aqui a diferença ainda não é muito, então não influencia tanto na compra do comprador. Mas esse é o exemplo que acontece hoje no sistema ERP. É gerada essa lista, a loja tem acesso, preenche qual que é a quantidade que ela precisa e qual a contagem que ela tem de estoque para auxiliar o comprador. Pedido de compra. Pedido de compra, após todas as análises e as negociações que são feitas, o pedido de compra é definido pelo comprador junto com o fornecedor.
Então, por exemplo, a gente está comprando água Bonafonte. A gente definiu que, junto com o fornecedor, que o custo desse produto é 99 centavos. Aí nós definimos que para a loja 1 a gente precisa de 12 unidades, para a loja 2 a gente não precisa de nada porque já tem estoque suficiente, loja 3, 24 unidades e loja 4, 36 unidades. Isso após todas as análises que nós fizemos dos parâmetros, dos históricos, da solicitação da loja. E aí a gente vai registrar no RP da Bluesoft. Pedido de compra no Bluesoft RP. No Bluesoft, além da gente conseguir registrar as quantidades, os custos e as tributações, preço de venda, ele também traz a informação dos históricos desse produto. Então ele vai permitir você visualizar qual foi a última compra. Aqui, por exemplo, ele traz detalhes da última compra, quem foi o fornecedor, qual a data, qual o custo. Aqui na parte de baixo ele informa todas as informações de custo, de tributação, ICMS, IPI, despesas tributadas. Então, dentro do pedido de compra eu consigo fazer toda essa análise e obtenho todas as informações que eu preciso. Então, a base de tudo são os cadastros iniciais. Então, a gente tem que fazer um cadastro de produto correto, informar quanto que é o estoque mínimo dele corretamente. Depois disso, a gente tem o cadastro do fornecedor, a gente tem o contrato, a linha de compra, as negociações. Então, tudo isso é uma cadeia. Eu preciso alimentar corretamente desde o início para quando chegar no pedido de compra eu ter as informações corretas. Se eu coloquei no meu cadastro que, por exemplo, o pedido mínimo são 200 unidades e é um produto que não vende muito, eu sempre vou precisar comprar e sempre vou ter um estoque maior do que eu preciso. Então, todos os parâmetros que a gente define no produto, ao fornecedor, até o contrato, a gente precisa definir corretamente. Para quando a gente chegar aqui, a gente tem informações precisas de análise, tá? Então, aqui no pedido de compra, o sistema disponibiliza os campos de preenchimento de quantidade, que é onde eu vou preencher quanto que o fornecedor vai me entregar. Tá ok? Depois do pedido de compra efetivado, o fornecedor entrega essa mercadoria. No recebimento, o pedido será utilizado para algumas conferências. Então, por exemplo, a gente compara as informações do pedido com a nota fiscal entregue pelo fornecedor. A gente se certifica se existem divergências de custo, de quantidade, de tributação. E além disso, a gente tem o recebimento físico, que não é só comparar o pedido com a nota fiscal, ver se eu pedi 25 e ele me entregou realmente 25. Se eu pedi a R$1, ele me entregou a R$1. A gente confere tudo isso, mas além da conferência de nota fiscal e pedido sistemicamente, a gente tem a conferência realmente do recebimento. Então a gente vai conferir também a validade no recebimento físico. Quando a gente negocia com o fornecedor, a gente espera que ele entregue o produto com uma validade que eu consiga deixar no meu estoque e não ter prejuízo de vencer e eu ter aquela quantidade na minha loja. Então, isso também é negociado com a empresa que nos fornece o produto. E no recebimento, o conferente faz essa análise para não deixar entrar um produto vencido ou um produto que vence em poucos dias. O pedido de compra, ele vai servir de base para examinar se a entrega está de acordo com o que eu realmente pedi. Então, a equipe de compras, ela trabalha em conjunto com o recebimento. Sempre existe uma análise, eles sempre se conversam para ter uma compra efetiva e o recebimento correto de acordo com o que eu desejei. Aqui eu coloquei uma observação que vale lembrar que para chegar no pedido de compra, a gente passa por todas as etapas de fornecedor, cadastro, contrato e etc. Aqui a gente fala um pouco do fluxo do Bluesoft RP. Como nós já falamos, ele é totalmente integrado, então todas as informações que eu imputo no sistema vai influenciar em alguma outra tela, algum outro módulo. Nessa apresentação a gente conheceu um pouco do pedido de compras e as operações que são ligadas a ele, cotação de falta, solicitação de compra, sugestão, cobertura de estoque. Essas movimentações elas serão utilizadas tanto no recebimento e quando eu finalizo essa nota fiscal, ele vai gerar os dados para o financeiro, fiscal e contábil. No próximo módulo, a gente vai conhecer um pouco das operações de estoque, que é o recebimento de mercadorias, a gente vai conhecer um pouco mais a fundo sobre as divergências, o que pode dar divergência e o que não pode, e o recebimento da carga, que é o recebimento físico do produto. Por hoje é isso, espero que tenha gostado. Obrigada.